capítulo de número 4, verso de número 5. Amém, povo de Deus? Quem está com frio, diga amém. Amém. Eu também estou com frio, está difícil. Vamos ler? E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou, ou tremeu, a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sedes fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não vos venhais ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e os mortos, mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Amém? Coloca a sua Bíblia no seu assento. Se puder não andar agora, está quietinho aí, sentado no seu banco, prestando atenção na palavra de Deus, pode tomar o seu assento. Fica ligado aqui comigo. Eu sei que está um pouquinho frio, mas nesse pouco tempo que nós temos, meia hora, 35 minutos, não dá para dormir não. Dá para a gente segurar a onda aí e entender o recado que o nosso Deus tem para as nossas vidas, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. O texto que nós lemos fala de dois livros, 1 Samuel e 2 Samuel, que no compêndio entre os hebreus, no Tanakh da Antiga Aliança, são apenas um livro. Samuel ele vai contar a trajetória de Israel, até mesmo desde quando ele sai da liderança de Moisés e depois até um pouco sobre a liderança de Josué. Samuel ele foi um sacerdote, um profeta, que ele amou muito o povo de Israel, mas o que mais marca a vida de Samuel é o amor dele por Deus. Haja visto que Samuel foi um filho da promessa, onde a sua mãe Ana orava ao Senhor e Penina a perturbava, porque ela não podia ter filhos. As Sagradas Escrituras nos dizem que no momento certo Deus abre a madre de Ana, Ana tem um filho e coloca o nome Samuel, e ela cumpre o voto ao Senhor. Ela devolve Samuel para o Senhor. Samuel agora é levantado por Deus para ser um grande juiz também. Samuel era um homem que tinha o seu caráter libado. Samuel era um homem que ele sentia as dores e ele entendia um pouquinho por parte do Senhor, muitas das vezes aquilo que Deus sentia. Uma certa feita ele quis ter pena de Saul e Deus disse para ele: você está com pena de quem eu não tenho mais pena. Você está tomando as dores, Samuel, de quem eu já rejeitei. Não adianta ter pena de Saul, não adianta ter pena do povo de Israel. Você precisa entender, Samuel, que eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu gosto desse negócio aqui, de aliança. Vou repetir isso aqui. Eu tenho uma aliança com o meu povo e o meu povo tem uma aliança comigo. Eu gosto de aliança porque a aliança é algo, querido, que vai muito além daquilo que a gente possa entender. Aliança com o Senhor não é a aliança que você tem com o seu amigo. Não é essa aliança que hoje você diz: estou contigo, jamais quebrarei, e amanhã por causa de bobeira se quebra a aliança, amizades se rompem, infidelidades acontecem. Não, aliança com Deus é coisa séria. Apenas para nossa didática, repita comigo: a aliança com Deus, é coisa séria. Eu preciso focar e manter
e manter a minha aliança com Deus. a minha aliança com Deus. Isso é extremamente necessário. A aliança do homem com Deus e a aliança de Deus para com o homem. Quando a Bíblia está dizendo no livro de Samuel, no capítulo de número 4, que Deus fez uma promessa para Israel. A promessa de Deus era que onde Israel estivesse acampando, liderando uma batalha de guerra, Israel jamais perderia a batalha. Porque todas as vezes que Israel estivesse perdendo uma batalha, o Senhor iria mandar com que os sacerdotes e levitas pegassem a Arca da Aliança. Pastor, o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era um baú de madeira de acácia, colocada de ouro por dentro e por fora, e que ela tinha um caráter, na verdade, místico de ser a presença de Deus na terra. Nós sabemos que a Arca da Aliança aponta para Jesus Cristo, que veio, andou na terra. Era apenas uma sombra. Porém, na Arca da Aliança existia a vara de Arão, o cajado de Arão, existia um pote que continha o maná que Deus enviou no deserto e também as tábuas da lei, representando de certa forma a antiga aliança e a nova aliança em Cristo Jesus. Amados, todas as vezes que Israel estava pelejando e ouvia-se que estava chegando no arraial um barulho de marcha, todas as vezes que Israel estava recuando, perdendo a batalha, e ouvia-se barulho de marcha, eles começavam a ficar atemorizados, porque eles diziam assim: está vindo aí a Arca da Aliança. Ou seja, quando a Arca da Aliança vinha para a guerra, era o próprio Deus que estaria pelejando pelo povo de Israel. O Senhor uma vez falou: vós calareis, eu pelejarei por vocês. Então era certo. Todas as vezes que a presença de Deus chegava, Israel prevaleceu. Vou repetir isso aqui de novo. Todas as vezes que Israel estava em guerra, todas as vezes que o povo de Deus está em guerra, quando chega a presença do Senhor, a vitória é certa. Quem crê, levanta teu mão para o céu e diga: eu necessito da presença de Jesus. Eu necessito da presença gloriosa do Senhor. Veja que nas nossas vidas pessoais, dos momentos que nós tivemos derrota, foi porque nós abrimos mão da presença do Senhor. É verdade ou não é verdade? Tu pode até não querer revelar, mas Deus sabe, e eu também sei, que todos os momentos que nós perdemos alguma coisa que não éramos para perder, foi porque nós abrimos mão de ter a presença do Senhor. E a presença do Senhor é conhecida entre nós. A Bíblia diz que Israel agora foi para a peleja, e os filisteus ouviram um barulho de marcha. Eles estavam longe um do outro, mas eles ouviram um barulho de exército marchando. E escuta isso: só deles saberem o que Deus tinha feito lá atrás com o Egito, eles já estavam totalmente com medo. E você sabe muito bem do que eu, que se você entrar numa briga com medo, você perde a briga. Quando eu era garoto, pequenininho, eu tinha medo de alguns meninos que me davam uma moto e tomavam minha ficha. Um dia minha mãe falou para mim assim: meu filho, eu tenho que perder o medo desse rapaz. Eu falei: mãe, o apelido do menino era Neguinho Capeta. Todas as vezes, você está rindo que não é com você, mas era comigo. O apelido do menino era Neguinho Capeta. Eu saía do colégio, ia pro flip, minha mãe falava: não vai pro flip. Eu ia pro flip. Ele chegava, dava uma moto e sai, a ficha é minha. E eu tinha medo dele. Mas um dia minha mãe falou assim, era errado isso, tá, gente? Não estou dizendo que é certo. Minha mãe me levou e falou assim: a partir de hoje, você vai perder o medo do Neguinho Capeta. O que a senhora vai mandar eu fazer, mãe? Eu vou te levar para o colégio, vou te buscar. E você, tá aqui o dinheiro para você jogar flip. Mãe, a senhora falou para eu não jogar, mas onde você vai jogar, meu filho? E no final, eu vou ficar te olhando de longe, eu quero ver se o Neguinho Capeta vai te bater. Aí eu falei: tudo bem, mãe. Naquele dia específico, Neguinho Capeta não foi pro flipper. Eu estou jogando lá, acabou a ficha, a mamãe deu mais um dinheirinho. Aí daqui a pouco vem quem? Neguinho Capeta. Aí ele chegou e falou para mim assim: me dá licença aqui, moleque, eu vou jogar o fliperama no teu lugar. Aí eu saí, fiquei olhando. Minha mãe fez assim para mim: vem cá.
Aí eu fui até minha mãe e disse: olha, você vai lá e vai dar um soco na cara dele. Aí eu falei: que isso, mãe? Que isso? Meu filho, a única forma dele poder te respeitar e de certa forma ter um medo de você é quando você fazer o improvável. Eu falei: mãe, e depois ele vai me pegar. Não vai não, pode ter certeza. Tu chega do lado dele e dá um só, que o restante é comigo. Eu falei: mãe, tem certeza? Ela pode ir, queridos. Olha, eu fui baseado na força da minha mãe. Cheguei do lado do Neguinho Capeta, ele jogando Street Fighter. Quem já jogou aqui sabe. Eu parei do lado dele, uns tempos só. Quando eu dei um só, ele falou assim: ah, que isso? Aí eu falei: vem. Aí ele falou assim: que isso, cara? Covardia. Saiu correndo, querido. Daquele dia em diante, eu chegava no filho para jogar, Neguinho Capeta chegava lá, nunca mais tomou a minha ficha. Escuta uma coisa que eu vou te dizer: quando você entra numa peleja e entra com dúvida, é porque você já vai perder essa peleja. Eu vou traduzir isso aqui: você é cristão, não tem Deus como todo-poderoso na tua vida. O dia que você duvidar que Deus é Deus sobre ti, você vai perder essa beleza. Então qual é o meu conselho? Acredite em Deus, confie em Deus, nunca ache que Deus vai deixar você perder. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que agora os filisteus estavam com medo, ai de nós, porque o Deus dos hebreus está vindo com a arca da aliança e eles vão com certeza nos aniquilar. Ai de nós. O medo tomou o coração deles. Israel marchando, baseado no: eu sou povo de Deus, eu tenho aliança com Deus, não pega nada comigo. É só levantar a mão que o demônio cai, é só fazer acontecer. Mas naquele grande dia, eu tenho uma notícia que é um pouquinho triste para você. Eu vou te explicar isso. Existem 7 atributos que são de Deus. Primeiro, onipotência. Segundo, onisciência. O terceiro, onipresença. Existe um atributo de Deus chamado também imutabilidade. Eu vou explicar cada um deles. Depois de imutabilidade, existe mais um atributo de Deus que fala que Deus, ele é santo. Eu falei 5. Tem mais 2. O próximo atributo de Deus é que Deus também é eterno. Oh, glória! E por último, os 7 atributos de Deus, ele é fiel. Aleluia. Então pega aí, ó: onipresente, onisciente, onipotente, santo, imutável, eterno e fiel. Pode dizer comigo? Onipresente, onisciente, onipotente, santo, imutável, eterno e fiel. Vou explicar. Onipresente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotente tem todo o poder em suas mãos. Não há ninguém mais poderoso que ele. Onisciente tem todo o conhecimento. Deus sabe onde você mora, Deus sabe o número do seu sapato, Deus sabe o número do seu CPF, Deus sabe quantos cabelos você tem na cabeça, Deus sabe. Deus tem todo o conhecimento. O próximo atributo também diz que Deus é santo. Deus não pode pecar, está separado do homem, habita no céu, nós habitamos na terra. O próximo atributo de Deus, imutável. Deus não muda. Deus não é como você e eu, que hoje eu estou de cara feia e amanhã eu estou sorrindo, que hoje eu chego em casa, maltrato a minha família porque eu estou com um problema. Não, Deus não é assim não. Deus, ele é um Deus soberano. Se ele falou, ele cumpre. Se ele prometeu, ele é justo para fazer ser realizado sobre a tua vida. O próximo atributo é eterno. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade ele é Deus. Você, querido, segundo as palavras de Deus, vai viver 70, 80 anos. O que passar de 80 é enfado da carne, não tem mais vontade de viver, porque não se consegue fazer nada. É dor daqui, é dor de lá. Eu que já estou com 41, já sinto um montão de dor. Imagina alguém com 80. A Bíblia diz que o máximo que a gente pode viver, quando passa disso, é pela vontade de Deus. 70 a 80 anos. O que passa disso é enfado da carne. Deus não. Deus é eterno. O que é isso?
que hoje nasce alguém e morre, ele permanece. Amanhã nasceu alguém, Deus permaneceu. Amanhã nasceu alguém, o homem que mais viveu na face da terra, sabe quem é? Matusalém, viveu 969 anos, quase 1000 anos, passou, querido, não é mais, mas Deus não. Deus é eterno. E o último atributo de Deus é a fidelidade de Deus. Oh, glória! Aleluia! Quantos aqui crê que Deus cumpriu, ele promete? Aleluia! Diga para você mesmo, Deus cumpriu na minha vida. Deus cumpriu na minha vida. Ele vai cumprir. Glória a Deus. Vírgula. O pós a vírgula é que me dá medo. Israel estava assim, ó. Somos povo, pastor Sérgio. Estamos marchando. Vitória certa. Ei, meu irmão. Estamos juntos. Acabou para os filisteus. Foram pelejar. A Bíblia diz que naquele dia Israel perdeu a batalha. E mais de 30 mil homens morreram. Tem noção do que é isso? Você ir para a batalha baseado no que Deus falou lá atrás, que Ele é com você. E quando você parar e observar, você vê no meio do arraial quem? A presença de Deus. E você olha ao redor e vê 30 mil homens, querido. Eu não consigo imaginar 30 mil homens mortos em batalha. Queridos, em nome de Jesus Cristo, aprende uma coisa: a aliança com Deus baseia-se no princípio da obediência. Você pode não querer obedecer, você pode ter que entregar aqui, mas é a obediência a Deus que está baseado no princípio do atributo maior de Deus, que é fidelidade. Nesse dia Deus se tornou fiel. Que isso, pastor? Deus se tornou infiel? Sim. Ele não disse: onde eu estou, vocês terão vitória. Naquele dia ele estava presente, mas o povo teve derrota. A essência de Deus mudou, pastor? Não. A essência de Deus não muda. Ele é fiel. Mas Deus muda em determinados momentos com alguns. Aprende isso. Quer cobrar de Deus e não quer fazer para Deus? Você é louco? Eu sou louco? Não, porque agora Deus tem que fazer. Ei, me desculpa a expressão, mas Deus não está preso a ninguém. Deus não depende de ninguém. Deus não depende de mim para pregar ou para estar aqui nessa igreja. Se Deus quiser, Ele me abate e levanta outro no meu lugar. A palavra de Deus diz que Deus é quem quebra o carro, corta a lança, Ele levanta reis, Ele abate reis, Ele levanta profeta. Aprenda uma coisa: o princípio para com Deus é obediência. Segura na mão do teu irmão aí para me ajudar. Aproveita que está um pouquinho frio. Aperta a mão dele para ele dar uma glória a Deus. Ou estão fazendo barulho que Satanás não gosta. E diz assim: a fidelidade de Deus está fundamentada naquilo que você também prometeu. Pegou isso aí? Pegou isso aí? Eu vejo gente querer cobrar de Deus. Cá para nós, olha para cá. Faça a sua responsabilidade primeiro. Aleluia! Meu Deus! Ah, não, mas é porque... Ih, meu irmão, para de conversa fiada. Para de conversa fiada. Para de conversa. Hoje, vai inventar a história da carochinha para outro. A gente lidar com o público aqui não é de agora, não. É desde o início do ministério, a gente sabe. A gente sabe quando a ovelha está inventando desculpa. A gente sabe quando a ovelha está fazendo coisa. Ei, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Não adianta cobrar de Deus se você não faz o seu melhor para Deus. Não adianta dizer: cumpra o teu ministério em mim, se na verdade eu não creio que Ele tem um ministério para a minha vida. Pegou isso aí? Eu vou repetir isso aqui. Não adianta eu dizer: eu tenho ministério e Deus vai cumprir na minha vida, mas tu está vivendo conforme a vontade
você bota o dedo na minha cara, nem me respeita como teu pastor, e diz: o senhor está me cobrando o que o senhor não faz? Fidelidade de Deus, onipotência, onipresença, onisciência, santidade, imutabilidade, eternidade, fidelidade. Queridos, Deus prometeu sempre para Israel que seria fiel. Mas esse aqui é o único atributo que Deus coloca condições. Se o meu povo que levanta a mão e me adora, se o meu povo que levanta a mão para expulsar demônio, se o meu povo andar conforme a minha vontade e se converter dos maus caminhos, olha para cá, tem muito crente vivendo o mau caminho, tem muito, pensa você, para você não ficar chateado comigo e não pensar que você veio aqui no culto para poder apanhar, não é conselho de Deus para a tua vida. Pensa você tem sido fiel a Deus para cobrar alguma coisa de Deus? Não, querido, ainda que eu sou fiel a Deus, tudo que Deus tem para mim é pela graça, é pela fé, eu não mereço. Quem quer levanta a tua mão para dar glória ao Senhor. A Bíblia vai dizer que aquele dia Israel veio pensando que tinha promessa. Aí tem louvor que diz que quem tem promessa não morre, morre sim, morre. Eu vejo um montão de crente morrendo, tanto literalmente quanto espiritualmente. Por quê? Porque estão perdendo a noção de para que Deus cumpra o que Ele falou, é necessário eu estar na posição que Ele deseja. Ele diz aqui de novo: não adianta cobrar de Deus e dizer: Senhor, faça em mim a tua vontade. Tu está na vontade que Deus tem, tu está na vontade que Deus quer, tu está vivendo com fidelidade aquilo que Deus te confiou. Catuca teu irmão aí, dá uma catucadinha nele e diz: não está vivendo segundo a fidelidade do Senhor? Olha, eu não te conheço, olha, eu te conheço, mas ninguém aqui vive 24 horas um com o outro, só tem um que nos conhece. Eu vou ser bem fiel até agora. Lembra de quando Satanás iria tirar a tua vida? Lembra da enfermidade que o diabo diz: agora eu cabo com ele, agora eu cabo com ela. Lembra que o Senhor foi fiel a você? Me desculpe o que eu vou falar, mas não dá para viver a infidelidade do Senhor. Paz de vocês, mas o Senhor, Ele é fiel. Mas em muitos casos, Deus permite que a sua fidelidade não aconteça na nossa vida. O Espírito Santo, através da minha boca, te pergunta: tu está onde Deus quer? Tu está na posição que eu te coloquei? Oh, glória! Deus está falando aqui, irmãos. Senhor, eu tenho promessa de que eu vou ser uma pessoa bem sucedida. Está vivendo como quem de fato crê nessa promessa? Ou vai ficar aí confiando numa promessa que nem você crê? Escuta uma coisa, pelo que eu ensinei pela manhã: quando eu paro de marchar em direção, a promessa que Deus me fez, eu não posso enganar a Deus, é porque eu perdi a minha confiança e a minha fé nele. Mas como é que eu faço? Me conhece. O único caminho. O Espírito Santo está mandando eu falar aqui: tu está na posição que Deus quer? Está na posição que Deus quer? Mas Deus, eu estou com um problema. Mas se não abrir a tua boca, a quem criarei? Quem há de ir pelo meu nome? Ora, a gente fica chorando cada vez por coisas pequenas, quando na verdade Deus quer te fazer experimentar coisas grandes. Não perca a tua! Glória, glória, glória! Mas quando tu não sabe o que eu passei, eu
para isso. Tem caminhos, querido, que é apenas um pouquinho fora da vontade que Deus tem para a tua vida. Você bota o pé ali, meu Deus do céu, nunca mais vai conseguir voltar. Então qual é o segredo, pastor? O segredo é reconhecer que Deus conhece todas as coisas e eu preciso estar fiel a Ele. Eu preciso estar de pé diante dele e ainda mais permanecer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Na vontade dele. Todos nós temos um ministério. Está cumprindo o seu ministério? O que é que você tem medo? O Espírito Santo te pergunta: o que é que tem medo? Lembra da fidelidade do Senhor? Não vai nessa. Moisés descumpriu, na minha visão como homem, não quero ser soberbo, mas na minha visão como homem, Moisés pagou um grande preço. Se o povo errou diversas vezes, o líder errou uma vez, Deus deixou ele de entrar na terra prometida. Sabe aquele Deus dizendo para a gente? Existem erros que nós não podemos cometer. Existem erros que nós temos que estar atentos. Israel estava vanglorioso, dizendo: eu sou crente. Israel estava vanglorioso, a minha casa. Olha, presta bem atenção nisso. A minha casa é casa de crente, mas só vive uma guerra dentro de casa. A minha casa é casa disso, mas cadê conversão genuína que não ocorre, que não acontece? Tem coisa errada aí, querido. A gente precisa se voltar para Deus. A gente precisa rever a nossa vida, rever nosso conceito. A gente precisa olhar não para a vida alheia, mas olhar dentro de nós e dizer: eu permaneço fiel àquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Se não fosse Deus, não era para estar vivo. Obrigada, Deus. Lembra alguns dias atrás do teu passado? Lembra? Julga você se o que eu falo vem de mim ou se vem do Santo Espírito de Deus. Israel estava soberbão. É mole, é só chegar, pastor Sérgio, com a presença de Deus, que o povo dos filisteus vai perder. Não é assim. Eles chegaram com a presença, mas a presença já tinha abandonado eles há muito tempo. Eu quero te falar nessa noite: não deixe a presença de Deus te abandonar. Pastor, Deus não abandona ninguém. Abandona sim, minhas ovelhas. Deus abandona sim. Romanos capítulo de número 1, do verso 47. Porque Deus entregou os homens às paixões infames. Por quê? Porque eles estão esnobando a Deus. Eles olham para Deus como se Deus fosse qualquer um. Não há reverência, não há temor. Nós não. Nós que somos o Israel de Deus, precisamos todas as vezes reverenciar o Senhor. O tempo não é bonito, aqui não tem nada de elegante, mas eu sei que na hora da minha adoração, eu não vim adorar o pastor, eu não vim adorar o meu irmão, eu vim adorar o Rei de Jesus. E o Senhor de Deus de Deus, levanta a tua mão de céu para adorar, levanta a tua mão de céu. Israel foi para a peleja. Glória a Deus. Perderam a guerra. Glória a Deus. No contexto aqui ainda vão reclamar com Josué, e Josué vai falar para eles: Aleluia. Josué, Deus nos abandonou? Não. Simplesmente Deus deu uma missão. Deus nos deixou? Se tornou infiel na sua essência? Não. Mas para uns que vivem quebrando a sua aliança, por que Deus não pode quebrar? Eu estou com uma palavra aqui, mas eu acho que ela é meio forte. Deus não tem preso com ninguém. Deus é Deus. Aleluia. Uma aliança, o maior é
quem faz a aliança. Não é porque Deus prometeu que você é um pastor de catedral que eu tenho que ser frouxo em relação à santa doutrina, que eu tenho que deixar de acreditar, que eu tenho que buscar, que eu tenho que... Não, hoje eu sou pastor, não preciso vir para a escola dominical não. Que raio de pensamento dos infernos é esse? É agora que eu sou um pastor que eu sei que o tombo é muito maior. É agora que você tem um ministério que sabe que o tombo que Satanás quer te dar é muito maior. O que é que você precisa fazer? Voltar para o aprisco de onde Deus nunca desejou que você saísse. O que é que você precisa entender? Que se você estiver fora da vontade, do querer de Deus, é necessário voltar. Hoje o Espírito Santo, através dos meus lábios, ele faz para você um alarme. Retorne, volte. Não precisa olhar no campo e ver 30.000 mortos. Não precisa estar derrota atrás de derrota para parar um dia e ver que Deus é quem está causando tudo isso. É necessário parar e me colocar a vontade do que meu Deus quer. Não me responda. Apenas um desabafo pastoral. Você que não veio para a escola dominical, veio sem motivo, para ficar dormindo. Sabe? Primeira coisa que eu aprendi quando eu era crente. Primeira coisa que eu aprendi quando eu era crente. Meu pastor me chamou, me deu um gabinete e falou assim: filho, escola dominical. Quando era? Domingo. Olha, uma aprovação. Eu adorava futebol. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou deixar de jogar o futebol no beira-linha campeonato? Meu irmão, achava que tá quente. Chegava 8 horas, eu acordava, sabia que ia ter que ir para a escola dominical. Para onde eu ia? Para onde eu ia? O campo. Meu pastor, que hoje em dia é difícil ter pastor assim. Meu filho, quando eu via meu pastor assim, eu tentava passar de longe para ele não me ver. Eu sabia que ele ia puxar a orelha. Hoje em dia, se o pastor puxar a orelha da igreja, porque a igreja está faltando EBD, processa-se o pastor. Muda-se de igreja. Que pastor chato. Tomara que Jesus fulmine ele no altar. E isso, ainda bem que contra Israel não vale encantamento. Quando eu via meu pastor, passava ao longe, ele: meu filho, vai dizer, tudo bom, filho? Cara de biscoito traquina, né? Meu biscoito fala que não comeu. Oi, meu pastor, pai, onde você estava hoje? Meu filho, não te vi na EBD. Ô, pastor, assim, um Titanic que passou em casa, paraquedista. Sabe aquelas histórias loucas? Caiu paraquedista. Não, você foi pro campo. Aí eu: pô, pastor, não vou mentir, só fui. Aí ele falou: meu filho, vai acontecer coisa ruim no campo. Eu: o que é isso, meu pastor? Estou te dizendo porque eu já conheço, filho. No outro domingo, eu passava a semana toda. Domingo que vem, escola dominical, mistério, Santo Jeová poderoso, me converte, Senhor. Chegava 8 horas da manhã. Ferrou! Quem é? É o Juninho. Vamos lá, hoje é final, cara. Ponte Preta vai bombar, meu irmão. Eu ficava: Jesus, e agora? Aí desagradava minha mãe, meu pai, minha mulher. Ia para o campo, no culto à noite. Pastor, onde você está? Tem um belo dia que tanto ele me avisava, Deus me botou no laço. Fui para o campo, cheguei lá no campo, teve uma briga, eu fui separar a briga, Separei a briga. Na hora que eu separei, o cara: pô, tá pensando que tu é quem? Eu falei: pô, não sou ninguém, eu estou separando. Aí depois tu foi para a igreja, tu tá se achando que é melhor do que a gente? Toma, me deu um soco dentro da cara. Aí eu falei: vou arrebentar ele. Aí na hora do Espírito Santo: não vai arrebentar ninguém. Você vai aproveitar na sua obediência para dar testemunho do meu nome. Você vai ficar quietinho. Meu Deus! Sabia que Deus ainda corrige crente na desobediência? Agora. Me ajuda aí. Essa parte é difícil. Fala para o teu irmão: Deus, Ele vai aproveitar a sua desobediência para te colocar no centro do seu querer. Diga para o teu irmão: misericórdia. Dói, irmãos, dói. Falei: como é que é, rapaz? O Espírito Santo: você não vai brigar. Aí eu fiquei parado. Não, por que não sei o que? Porque eu quero vir para lá. Você
você é maléfico, agora tu pensa que tu é crente. Aí eu querendo brigar, mas ao mesmo tempo eu olhei aquela galera, meu irmão. Não briguei, os colegas compraram meu barulho, deram uma surra no cara lá, mas não foi eu que dei. Daquele dia em diante eu disse: crente tem que estar na EBD. Ô, glória! Quem aqui não sabe que domingo pela manhã tem EBD? Quem aqui está careca de saber que a escola dominical é para crente? Aleluia, Deus. A escola dominical não é para visitante, filho. Daquele dia em diante, meu pastor, meu filho, e aí, tudo bem? Tudo bem, meu pastor. Abraço, meu pastorzão, pastor Carlos Desidério. Um abraço para o senhor. Deus te abençoe a sua saúde, em nome de Jesus. E aí, meu filho? Veio para a escola dominical? Sim, pastor. O que aconteceu no campo? Bom, pastor, fala para o senhor. Ele, meu filho, Deus tem uma obra muito grande para você. Aleluia! Deus vai te levantar para ser um pastor. Deus vai te levantar para ter uma congregação. A sua casa será abençoada. Você terá uma igreja abençoada, rapaz. Não fica perdendo tempo com isso, não. Eu pude entender que eu não posso me apoiar no poder de Deus estando errado diante dele. Aleluia! Pegou isso aí? Israel estava se achando. Eu sou povo de Deus. Então, se é povo de Deus, viva igual vive o povo de Deus. Diga, se eu sou povo de Deus. Se eu sou povo de Não, Deus. mais alto. Se eu sou povo de Deus. Se eu sou povo de Eu Deus. tenho que viver como povo de Deus. Não adianta estar longe e vivendo igual Jonas. Ainda que ninguém da tua igreja, da tua casa, dos teus amigos estão vendo, Deus está vendo. E eu sei que você não quer. Eu sei que você não quer que Deus envie uma baleia para te engolir e te colocar na vontade que Ele quer. Ei, querido, em nome de Jesus, não se apoie na fidelidade de Deus quando você sabe que está sendo infiel para com Deus. Vivemos só para sermos testemunhas. Aleluia, Deus! Viva do seu evangelho. Pastor, o que eu faço quando eu cair? Confesso. Aleluia, Deus! Pastor, o que eu faço se eu errar? Confesso. Pastor, mas vão falar de mim. E aí, meu irmão, quem é que paga a tua conta? Existe pastor que não está caindo e as pessoas estão falando que ele está caindo. Você está andando bonitinho e tem gente falando que você está fazendo errado. O que é que Paulo chama isso? De boa consciência para com Deus. Já disse. Fez isso? Não, não fiz. Fez isso? Sim, fiz sim. Pô, coisa feia, eu sei, mas eu fiz. Minha consciência para com Deus. Jael teve em um dia 33.000 soldados. Quase uma terça parte da quantidade dos soldados que Putin enviou para a Ucrânia. Ele enviou 100.000 homens de uma vez. 33.000 homens de uma vez morrerem é muita coisa, irmãos. Não se apoie na fidelidade de Deus quando você não está vivendo a fidelidade que Deus quer que você viva. Reconheça. Hoje é domingo de louvor, é dia de festa, dia de adoração. Acabou o culto aqui, vou comer um x-tudo, vou sair com meus filhos, com a minha família para comprar pizza. Eu só estou falando, não é que eu vou dizer não que eles vão me cobrar no carro. Eu só estou falando. Mas eu preciso voltar para a direção que Deus quer para a minha vida. Eu preciso voltar para o centro da vontade que Deus quer para a minha vida. Eu preciso estar diante de Deus, porque todas as vezes que acontecer algo comigo, eu vivendo segundo a vontade de Deus, Ele vai sempre fazer alguma coisa. Não adianta pegar o Salmo 91, vai cair tantos do meu lado esquerdo e outros tantos do meu lado direito.
quando na verdade eu não creio mais em Deus. A aliança com Deus é baseada no princípio chamado obediência. Oh, aleluia, Deus. Pastor, eu tenho dificuldade de obedecer a Deus. Eu sei. Mas não desiste não. Desiste não, porque você vai ver seu mundo desmoronar. Engana-se quem acha que Deus é bonzinho. Deus é justo. Sabe por que Deus permitiu de morrer 33 mil homens? Porque Deus já tinha falado com eles tantas e tantas vezes a forma, o jeito de se achegar perante Ele. Hoje em dia o mundo, queridos, não está bem. Eu vi um pregador dizer isso. Estamos colocando Deus de lado em tudo nas nossas vidas. Nas escolas não se ensina mais de Deus. Nossos filhos só vão aprender sobre Deus na escola dominical, querido. Nas empresas não se fala mais de Deus. Pasmem vocês, existem igrejas que é proibido falar o nome de Jesus. Porque quando fala de Jesus, fala de carregar a cruz. E eles não querem carregar a cruz, eles querem prosperidade. Então vamos pregar prosperidade sem falar do nome de Jesus. Acorda, você já viu como está o nosso mundo, como estão as nossas vidas? Todos os dias morrem pessoas. Não é para pôr medo, mas é porque eu sou um pregador, eu não sei do dia de amanhã. Eu posso amanhã acordar 4 da manhã, ir trabalhar e tchau. Hoje pode ser o meu último momento perante vocês. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje pode ser a minha última pregação. Verdade. Mas eu sei que se for a última pregação, que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me recebe no céu. Aleluia. Aleluia. Entende isso? Quantos de vocês enchem a boca e dizem: qual a sua religião? Eu sou cristão. Mas está vivendo como cristão? Eu tenho uma promessa de ser um grande pregador. Eu tenho promessa de ser um grande cantor, um grande levita. Está vivendo como tal? O Senhor te chama hoje porque Ele quer falar contigo. Se meu povo te chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter dos maus caminhos, não existe vergonha em converter dos maus caminhos. A maior vergonha é em permanecer nos maus caminhos. Mas a gente tem dificuldade de aceitar isso por causa dos homens. Imagina se eu chegar para vocês aqui agora e falar: olha, eu estou cometendo um pecado. Nossa, vai ser um bafafá, um escândalo. Dificilmente alguns de vocês falarão: pastor, o que você fez é ruim, pastor, mas olha, vamos continuar, se arrepende. Não, a maioria vai falar: viu? Era mentira, chamou nossa atenção, agora fez errado. Eu já conheço. O problema, sabe qual é? É quando eu me apoio na fidelidade de Deus, mas sabendo somente eu e Deus. Minha mulher não sabe, meus filhos não sabem, ninguém sabe, mas eu e Deus. Que o meu coração não se agrada mais do Senhor. Aleluia, Deus. Eu venho para a igreja porque Ele cobra. Eu venho para a igreja porque eu tenho uma responsabilidade, mas não tenho prazer mais de estar aqui. Como que alguém quer vitória se abre mão da verdadeira bênção que é o Senhor? Como eu espero alcançar lugares de honra se eu desprezo aquele que pode me colocar em lugares de honra? Como eu posso querer ser reconhecido se eu desprezo aquele que pode tirar qualquer um de nós do anonimato? Como está a sua vida com Deus? Como você está se apoiando com o Senhor? Você sabe. Daqui agora é o Espírito Santo falando. Você sabe que você poderia estar fazendo mais um. Você sabe que esse caminho não é um caminho que eu desejo para você. Senhor, então, me muda! Deus não vai mudar quem Ele já mudou. O Espírito Santo, Ele não fica
lá e cá, habitando e saindo, não. O Espírito Santo, ele habita. Se ainda há em você um pouquinho de contrição, quando você fica triste por ter pecado ou errado, é porque o Espírito Santo de Deus ainda está em você. Mas olha, querido, se você não sente mais nem um pouquinho, nossa, está mal demais. Porque representa que o Espírito Santo não habita mais aí. O Espírito Santo manda eu falar para você: olha a obra que eu dei na tua mão. Sabe aquela pessoa que era para se converter? Não se converteu porque tu negligenciou o compartilhamento da minha palavra com ela. Sabe por que muitos da tua casa não se convertem? Porque dentro da tua casa tu não dá um testemunho para eles. Olha o que eu te dei. Olha onde eu te coloquei. Olha como eu fui misericordioso para contigo. E mesmo assim tu tens me negado, Santo de Israel. Volta ao caminho que eu, o Senhor, te coloco. Não podes contemplar tu a porta que eu fechei. Não podes contemplar tu essa cova que se abriu diante dos teus olhos. Não pode contemplar tu que aquilo que você achou que ia conseguir, não conseguiu, porque eu não permiti. E tu ainda dizes: Senhor, estou bem como eu estou. Não está, diz o Senhor. Era para estar em situação melhor. Era para estar vivendo coisas extraordinárias da minha parte. Era para estar experimentando todos os dias uma glória que eu tenho derramado sobre a minha vida. Tu perdeu o deleite em mim. Tu não tens prazer mais em mim. Mas ainda assim, levanta a tua mão para profetizar. Diz o Senhor: se te converter dos meus caminhos, eu vou sarar a tua casa. Eu vou sarar o teu coração. Eu vou sarar a tua vida. Glória, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Não se apoie, porque eu sou crente, vai dar tudo bom na minha vida. Vamos adorar o Senhor.